Então nos foi pedido hoje para abordarmos a questão da manifestação do espírito do Padre Germano ou Frei Germano em nossa casa, Fraternidade Espírita Irmão Glaucus. E nós optamos pelo seguinte: se a gente fosse falar exclusivamente isso, daria 5 minutos de palestra e pronto. Então, nós achamos que seria interessante a gente explicar as condições de contorno, o cenário, como é que essas coisas acontecem realmente, né? Por que elas acontecem? Sobre a manifestação dos espíritos, né? Dos desencarnados. Olha que coisa importante. Enquanto a maioria das religiões não aceita ou desaprova a comunicação entre os encarnados e os desencarnados, o Espiritismo traz esse assunto como algo natural, corriqueiro. Não é nada demais a comunicação entre os desencarnados e os encarnados. E aproveita essa possibilidade de intercâmbio para a prática do bem e da caridade. Então está aí o foco do Espiritismo. Lógico, houve principalmente à época do Kardec um laboratório sobre isso, né? O Kardec descreve lá em O Livro dos Médiuns, por exemplo, situações assim que não são nem corriqueiras mais para nós. Ele estava fazendo tudo quanto é tipo de experiência para saber até como é que eram as peculiaridades dessa comunicação, dessa manifestação. Então, o Kardec é que foi responsável por deduzir que as mesas girantes, os códigos de barulhos que estavam acontecendo eram homens, mulheres e crianças manifestando no campo espiritual. Então foi ele que opa, peraí, isso é efeito inteligente. E aí começou a história da pesquisa, da prática, né, do espiritismo, digamos assim. Mas nós vivemos num meio que é um meio até interessante. Outras religiões que a gente sempre fala com completo respeito, porque não existe nenhuma intenção de colocar que o espiritismo é melhor, que nós somos privilegiados, isso não existe. O que a gente tem que fazer é entender como é que funciona do lado de lá para a gente ajudar e tratar com respeito. Por exemplo, para o católico, o catolicismo é uma religião abertamente espiritualista. O que é espiritualismo? É você acreditar que existe alguma coisa além da matéria, algo inteligente além da matéria. Então, o catolicismo compreende a existência da alma e compreende também que a alma permanece viva após a morte do corpo físico. Só que o catolicismo direciona essa alma para céu, inferno e purgatório, não é isso? Os irmãos evangélicos, eu não sou muito especialista nisso, mas eles já têm assim, um trato até um pouco mais rigoroso. Eu não sei se todas as igrejas evangélicas são assim, mas algumas entendem que depois da nossa morte física, a alma vai dormir até o final dos tempos, quando então virá, né, o Senhor para acordar todo mundo. E aí eu fiquei sabendo outro dia, porque era algo que eu realmente desconhecia, que essa não aceitação do intercâmbio da comunicação é tão forte com essa linha religiosa que não é permitido orar para as pessoas que já morreram. Porque a oração pode despertá-las e elas têm que continuar dormindo. Se não for assim em todas as igrejas evangélicas, que nos perdoe, eu estou admitindo a ignorância do assunto. No entanto, vem mostrar claramente como que o trato do assunto de intercâmbio é completamente diferente em uma linha religiosa para outra, não é? Então vejam bem, é por meio de um ambiente organizado e adequadamente preparado que geralmente fica sendo privativo da casa espírita e se pode receber apoio e orientação de espíritos superiores ou espíritos evoluídos, mensagens de espíritos familiares e também auxiliar entidades em perturbação ou sofrimento no campo espiritual. Então está aí a função do espiritismo nesse intercâmbio com o plano invisível para nós. Ou seja, por que o ambiente tem que ser organizado, adequadamente preparado e na casa espírita?
justamente porque espírito evoluído, espírito superior, não participa de brincadeira. Ele não participa de festinha, de curiosidade. Para isso funcionar numa casa espírita, um grupo de encarnados vai se entrosando, vai sintonizando e faz uma preparação, cada um na sua casa, uma preparação física, uma preparação mental, espiritual, para chegar na casa espírita, tratar a coisa com o maior respeito possível. Reúnem-se ali, numa reunião que pode ser de educação, ou de mediúnica, ou de desobsessão, de tratamento, mas sempre feito dentro daquela organização dos encarnados com o máximo de respeito. Não existe uma reunião mediúnica sem prece e sem estudo. Não chega lá e já se começa a comunicar com o espírito ou deixar o espírito manifestar, não. É feito assim com muita consideração com os espíritos, inclusive entendendo que na hora da manifestação dos espíritos, quem está controlando a reunião não é o encarnado, é o desencarnado. É um mentor lá que está fazendo isso. Então essas manifestações, elas são geralmente restritas ao público em geral. O público desconhece, não sabe que existe, mas nem todo mundo tem oportunidade de participar e ver como que é. Quando eu trabalhava numa empresa estatal, que eu fui da CEMIG, e eu entrei para o Espiritismo enquanto eu estava lá. E eu contava para os meus colegas que eu comecei a participar de reunião mediúnica, vários queriam ouvir, eu quero ir lá ver, eu quero ver como é que é. Aí a gente respondia, meu amigo, para entrar numa reunião dessa, você tem que frequentar a casa vários anos, você tem que fazer os cursos, você tem que pedir autorização do mentor espiritual da casa, ele é que te indica, pelo menos é o critério lá do Glaxo. Então você não chega e fala, oba, eu quero ser médium, eu quero ir ver essa manifestação. Não é assim que funciona. Nós temos que entender que o ambiente é feito na casa espírita justamente para não perturbar o lar, onde pode haver manifestação de espírito atrasado. O que é espírito atrasado? Não é que nasceu atrasado, não. Espírito atrasado somos nós desencarnados que adentramos o plano espiritual sem o evangelho no coração. Ainda materialistas ou sensualistas, muito egoístas, cometemos vários crimes. Então nós adentramos o campo espiritual despreparados, somos ainda atrasados moralmente. São esses os espíritos atrasados. E são esses que esse grupo preparado recebe para ajudar, recebe para instruir, para confortar, para auxiliar a evolução daquele espírito. Então, numa reunião mediúnica, ninguém sabe quem vai manifestar. Normalmente é assim. Pode vir um espírito de um suicida, pode vir um espírito de uma pessoa drogada, pode vir um espírito de alguém que já avançou e vai ali só para agradecer a presença, agradecer a casa. Tem crianças desencarnadas, manifestam. Então, o encarnado precisa estar preparado para essas circunstâncias e para o diálogo, e ali tudo é feito num ambiente absolutamente seguro. Agora, e nas reuniões abertas ao público? Pode haver manifestação? Pode. Há reuniões abertas ao público, nas quais há manifestação. Então, nelas precisa ter presença de médiuns em progresso moral. A gente fala assim porque não precisa ter um médium santificado, mas quando a gente fala um médium em progresso moral, é que ele está se cuidando para poder manifestar e receber espírito, não é? Dos quais se reconhece a qualidade na prática mediúnica, que nós no Espiritismo chamamos de mediunidade com Jesus. É o termo que é usado, significando que é a mediunidade feita para servir o próximo, tanto o encarnado quanto o desencarnado. E não por curiosidade, não por nenhuma vantagem pessoal, nada disso. É apenas para ajudar. Muito bem. Então, é possível obter comunicações de espíritos mais evoluídos pela psicofonia ou psicografia. Psicofonia, para quem não sabe, é quando o espírito comunica com a inteligência do médium e o médium repete a comunicação. O médium pode ser consciente, ou seja, ele está ouvindo e fala.
Às vezes ele não consegue falar exatamente as palavras que o Espírito está transmitindo para ele. E tem um médium inconsciente, chamado também de médium mecânico. Esse às vezes nem lembra o que foi que ele manifestou, o que foi que ele falou. Está tão bem sintonizado que ele passa a mensagem do jeito que o Espírito está ali transmitindo. Então veja bem, se não for um ambiente cercado de proteção de segurança mediúnica, pode vir uma criatura ignorante, atrasada, e usar o médium para quê? Para falar palavrão, para xingar, para agredir. Então isso não deve ocorrer isso numa manifestação mediúnica, não é? Agora, aberto ao público, de forma indireta, um médium em desdobramento. O que é desdobramento? Desdobramento é quando o espírito do médium ele se afasta do corpo do próprio médium, ele adentra o campo espiritual e ele interage com outros espíritos no campo espiritual, ou ele observa o que está acontecendo. Então o médium em desdobramento pode observar suas percepções do campo espiritual e depois ele relata o que ele viu. Então um médium em progresso moral, ele tem muito mais condições de fazer isso do que nós desdobramos todas as noites. Nós somos médiums, todos nós. Mas para chamar de médium, o Kardec falou que precisa ter aquela manifestação patente. Todos nós interagimos com o campo espiritual. Mas para falar assim, você é médium, então é preciso ter aquela manifestação da vidência, da audiência, do efeito físico, curativas, não é? Então o que um médium pode fazer quando ele desdobra e ele vai para o campo espiritual num ambiente na casa espírita? Ele pode, por exemplo, perceber os ambientes físicos visitados. O que é um ambiente físico visitado? É o físico do campo espiritual. Então, por exemplo, essa casa aqui, como qualquer outra casa, ela tem uma edificação no campo espiritual. Tem salas, tem divisão de trabalho nesses ambientes que nós não estamos percebendo. Mas isso está acontecendo. Espíritos são trazidos para aqui, colocados em camas, recebem passe, muitas vezes recebem instrução, participam de cursos, recebem o alimento espiritual todo no campo espiritual da casa. E por que nós colocamos plasmado? Plasmado é uma expressão que usa muito no espiritismo por causa do fluido, né? O fluido universal, o fluido cósmico. A gente entende o fluido, então, como se fosse assim, uma massa fluídica, e plasmar o fluido é moldar o fluido. Então, o que acontece? Nós tivemos um caso na nossa fraternidade Glacos. Alguém aqui se lembra do nosso querido amigo Jarbas de Paula? O Jarbas de Paula era do Grupo Sheila e ele foi um trabalhador, assim, uma pessoa que participou do movimento da fraternidade. Era uma pessoa, vamos dizer assim, um companheiro muito assim, em destaque justamente pela sua produção de trabalho, né? E o pai do Sr. Jarbas, o espírito do pai dele, esteve visitando a nossa casa, a casa de Glacos. Só que ele era uma pessoa extremamente católica. Então foi revelado através do Enio Wendling, de quem a gente ainda vai falar, que os espíritos da casa plasmaram uma capela para ele. Ou seja, montaram um ambiente de uma capela. Ele foi no campo espiritual do Glacos, estava lá presente, visitando a casa, mas achou que estava na Igreja Católica. Então olha só como que há no campo espiritual um respeito total ao direito, à vontade das pessoas com relação às suas religiões. Isso é muito importante, é uma coisa que nos ajuda muito a compreender, né, como é que funciona isso. Então, os ambientes físicos, dentro ou fora das instalações, às vezes o médium vê algo que está acontecendo fora da casa, em algum ambiente da cidade ou na casa de alguém, ele percebe isso no desdobramento, depois ele narra. Também ele menciona acontecimento envolvendo desencarnados, por exemplo, pessoas que estão sendo tratadas por enfermidades, presença de espíritos visitando o ambiente da casa espírita. Certa vez, um expositor na nossa casa, ele fez uma menção lá que não deveria fazer com relação aos padres. Ele falou algo assim que foi considerado
pejorativo. O que aconteceu? Durante a reunião pública, há o receituário mediúnico. Então, o que nos relataram, porque eu não estava lá presente, é que o Glacos interrompeu as receitas, a psicografia da receita, e mandou um bilhete para o dirigente pedindo que houvesse uma retratação do que o expositor falou, porque o ambiente espiritual da casa estava sendo visitado por um grupo de padres. Então olha para você ver como é que a coisa funciona, né? Um grupo de padres visitando o ambiente espiritual da nossa casa, e vai lá o expositor e inocentemente comete esse deslize a ponto de provocar uma reação dos mentores da casa, pedindo que o dirigente fizesse lá alguma retratação. Muito bem, então atividades de espíritos colaboradores, condição do perispírito de criaturas. Às vezes o médium vê que o perispírito de alguém está assim ou está assado. Nós vamos ver no relato do Frei Germano que eu trouxe que tem uma condição dessa interessante que vai ser retratada. Outra coisa que o médium pode fazer é citar os espíritos que estão em visita ao centro. Acabei de dizer, né? Antigos trabalhadores, grupos especiais, entidades evoluídas. Às vezes nas reuniões lá da nossa mocidade, aqui eu não sei se vocês têm um mentor para a mocidade, na nossa casa é a Joana de Ângeles. Então várias reuniões da mocidade, assim, de celebração, tantos anos da mocidade, os espíritos comentam a presença da Joana de Ângeles no ambiente espiritual da casa. E aí tem que ser cercado de muitos preparativos, porque receber uma entidade do nível, né, da Joana de Ângeles exige muitas providências. Bom, então essas habilidades que nós falamos dos médiuns não estão ao alcance de todo médium. Elas são exclusivas de alguns médiuns, porque cada médium tem uma nuance mediúnica diferente da outra. Um médium, ele pode, por exemplo, sentir que tem alguém aqui do lado, uma presença espiritual, enquanto o outro chega e descreve. Olho azul, cabelo louro, está de sapato. É a diferença entre vidência e clarividência, por exemplo, né? Então olha o que Paulo escreveu nessa carta aos Coríntios, a primeira carta, o famoso capítulo 12, que ele faz uma ode à mediunidade, né? Eu não sei como que as outras religiões tratam isso aí, porque é tão óbvio que está falando da mediunidade. Olha lá, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ele está quebrando todas as religiões aí. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então Paulo começa a falar, é para usar a mediunidade para o bem, para a utilidade. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Então há o médium que consegue transmitir pensamentos muito evoluídos. Há outro, a palavra da ciência. Eu fico pensando nesses grandes cientistas como Einstein. Será que as ideias vieram deles próprios? Ou foi o campo espiritual, algum espírito mais lá na frente, vai lá e coloca a ideia na cabeça, né? Transmite aquela informação para começar a ajudar a evolução da humanidade. E por aí vai, né? Ao mesmo espírito pela fé, ao outro pelo dom de curar, a outro operação de maravilhas, profecia, né? Enxergar um pouco ali o futuro, interpretação de línguas. Então Paulo já estava mostrando para nós que essas coisas são... Estava lá, quantos anos atrás? 2000 alguma coisa, né? Estava o Paulo observando isso. Então nós vamos entrar aqui agora, começar a falar do Enio. O Enio Wendling. É necessário falar dele, porque foi através dele que aconteceu a percepção da presença do Frei Germano. O Enio Wendling, ele foi um médium nascido em 1925, em São Bernardo do Campo. O pai dele era da rede ferroviária e acabou parando aqui, passou por várias cidades de Belo Horizonte. Nós temos o livro, né? Que é o livro que nós escrevemos, que é a biografia dele, que conta não apenas a história dele
familiar dele como médium e todo o movimento espírita em Belo Horizonte que ele acompanhou, como a criação do grupo Sheila, do Glacos, do grupo Fraternidade Irmã Ló, então o pessoal que estava envolvido. Então tudo isso está descrito aqui, o movimento da fraternidade, Oscal. Ora, o que aconteceu com o Enio? O Enio ele tinha uma bagagem enorme de atributos mediúnicos. Ele era um médium diferente, ele não era só visto, não, ele fazia de tudo, o Enio era impressionante. O Enio, às vezes você chegava para falar um negócio para ele já sabia o que era. Eu lembro o caso de uma colega que estava tendo a reunião pública lá no salão do Glacos e eu trabalhava com ela na livraria. E ela estava assim, nossa, eu preciso falar com o Enio, eu tenho que falar com o Enio, porque aconteceu um negócio lá em casa, eu estava lavando louça na cozinha, e aí eu lembrei do meu pai, o pai já era desencarnado, a hora que eu pensei no meu pai, um copo estourou, pá! Será que foi meu pai que foi lá? Como é que é isso? E ela assim, falando essas coisas, né? Aí acabou a reunião, vem descendo o pessoal, vem descendo. O Enio olhou para ela de longe e falou assim, é lógico que era seu pai. Então era assim que a coisa funcionava. Mas ele fazia isso porque tinha muita afinidade com ela, não é? Já era uma pessoa conhecida para ele tinha essa capacidade, né? Então eu coloquei aqui, inclusive até a tal da bicorporeidade, nós tivemos dele uma descrição de um acontecimento desse nível com ele, que ele estava em Belo Horizonte e o pessoal do Rio de Janeiro o viu no grupo espírita André Luiz, que é um grupo que ficou famoso por causa dos efeitos físicos lá também. E o pessoal ligou para ele no dia seguinte e falou, Enio, o que é isso? O que foi? Ele, o que foi? Ué, você veio aqui, subiu a escada, cumprimentou todo mundo, falou não sei o que, de repente nós fomos te procurar, você tinha sumido. Então ele estava aqui em Belo Horizonte, mas ele materializou lá, interagiu com o pessoal lá. Então essas coisas aconteciam com o Enio. Mas o que ocorreu? O Enio veio desde a fundação do Grupo Sheila, e o Grupo Sheila, que a gente conhece hoje como Centro-Oriente, existia o Centro-Oriente, lá na Aquiles Lobo, e o Grupo Sheila era lá na casa do Sr. Jair Soares. Foram lá que eles fundaram o Grupo Sheila em 1949. E oficializaram em 52, eles fizeram lá o estatuto e tal. Depois o pessoal do Grupo Sheila, lá do centro do Sr. Jair, procurou o Centro-Oriente e propuseram transferir as atividades para lá para poder ter espaço para o público. E aí lá virou Grupo Sheila. E o Centro-Oriente continuou como sendo o departamento, a área doutrinária deles. Então, vocês podem dizer, eu vou lá no Grupo Sheila ou vou lá no Centro-Oriente, estão indo para o mesmo lugar, né? É a mesma casa, digamos assim, não é? Então o Enio, ele começou lá, 12 anos de idade no Centro-Oriente, em 1937. A mãe dele já levou ele para lá, e aí começaram os efeitos físicos com ele e tal. O livro conta tudo aí. Muito bem, mas quando chegou o momento que ele julgou que deveria sair da casa e abrir uma outra instituição, ele e o Vieira, né, resolveram fundar o Glacos. O Glacos já era um espírito que estava com ele desde 1944, o Glacos havia manifestado. Então, eles começaram com uma casa num prédio que não era deles, era emprestado de outra casa espírita. E aí começou o seguinte, o pessoal que ia assistir as reuniões lá por causa do Enio era maior do que o da própria casa. Aí começou a incomodar a casa, né? Nós não estamos conseguindo fazer nossas atividades, porque quando é o dia do Glacos aqui, o negócio lota e tal. Aí, aos poucos, o pessoal foi se mobilizando até construir a sede própria do Padre Eustáquio, e a partir de 84 passou a funcionar lá. E foi aí que começou essa sistematização do que nós vamos ver mais adiante lá com o Frei Germano, que é os chamados relatos espirituais. O Enio ficava lá na psicografia das receitas, né? Psicografando lá, põe a mãozinha aqui e tal. Só que ele não estava lá. O espírito dele saía. Ali estava o Glacos transmitindo para ele e movimentando a mão dele, e o Enio saía para os ambientes da casa. Aí eu estive na sala 6, hoje eu fui na sala 5, ele ficava contando. Então era
muito frequentadas às terças e às quintas por causa disso, porque o Enio estaria lá e ia fazer os relatos espirituais, né? Naquela época, o receituário mediúnico era só diante do público. Hoje já tem opção. Hoje o médium que vai para o receituário, você quer fazer diante do público ou quer ir na sala fechada? Porque para você fazer uma receita, psicografar diante do público, você pega gente movimentando para tomar passe, criança chorando, coral cantando, o expositor falando, e o médium ali, gente tossindo, pode acontecer algum. Então o médium tem que estar muito disciplinado para ele fazer ali o receituário sem se perturbar. Então os relatos eram frutos das vidências do médium, ele era transportado, isso aí nós já explicamos, e uma vez exteriorizado, ele era conduzido pelo Calimério. Então toda hora o Enio falava, o Calimério me levou não sei aonde, o Calimério me puxou para não sei aonde. Isso está no livro, eu tirei lá da página 105, ó, eu vou até ler aqui. Ó. Já fazendo parte do receituário, quando olho para a direita, em frente à radiola, alguém aqui não sabe o que é radiola? Depois você explica para ela o que é radiola. Radiola era um toca-disco que tinha o alto-falante e o amplificador dele próprio. Então era a radiola. Você põe o disco lá, o LP, e põe e já tocava ali com esse que era a radiola. Então eu vejo um espírito. Eles usavam isso nas reuniões públicas para tocar hino e tal, punha lá na radiola, né? Uma figura imponente, cabelos ruivos, barba ruiva, muito bem feita. Isso é próprio da descrição de um médium clarividente. Ele dá todos esses detalhes, né? Os pelos tinham 0,5 milímetro, mais ou menos, em todo o rosto. Parecia um norueguês, um nativo do norte da Europa. Eu tinha acabado de separar o receituário quando ele abriu as suas mãos para mim e disse: após 12 anos nos reencontramos. Pude ver nosso irmão Calimério à nossa direita, perto da radiola, com os braços abertos. Aproximei-me dele, fui amparado em braços amigos. Com ele me sentia voar para fora do Centro-Oriente. Então ele estava no Centro-Oriente, nessa época, porque essa descrição aqui é de, acho que 1957, acho que eu esqueci de colocar a data aqui. Eu tenho certeza que foi 57. Mas houve algo que eu pude olhar. Eu estava no centro da mesa, vi o Calimério, mas pude ver a minha cabeça e a cabeça de outro espírito, que era o Glacos, que mexia dentro da minha cabeça. Então o Glacos estava trabalhando a psicografia, né? Senti-me voar para fora do centro, senti-me seguro. Então vem aí uma descrição sobre o Calimério. Então o Enio encontrou com muitos espíritos e ficou conhecendo nessa prática dele. Aí nós vamos falar um pouco sobre o Padre Germano ou Frei Germano, mas eu trouxe apenas algumas coisinhas que eu encontrei, né? Que ele foi um sacerdote. Eu encontrei num texto que ele foi um sacerdote na Itália. No outro texto fala isso aqui, ó, que era do norte da Espanha ao sudoeste da França. Espiritualizado, calejado por experiências que lhe feriram o coração sensível, isso é importante. É aquela criatura que sofreu. Tornou-se um sacerdote diferente. Nas suas meditações, questionava em silêncio as razões do celibato e da clausura. Então ele já era uma pessoa que conseguia, apesar de que ele estava lá no meio, ele conseguia perceber que não havia necessidade para celibato e para clausura, para você praticar o bem e se espiritualizar. Em sua tarefa de pastor de almas, não se recusou a orientar criminosos arrependidos, almas atormentadas pela culpa e jovens apaixonados. Um homem cuja grandeza espiritual o colocou à frente do seu tempo. Sem compactuar com os que buscavam o poder material, sofreu pressões, foi alvo de desconfianças e humilhações. Acontece com todo espírito evoluído isso, né? Não tem jeito. Vem os que acham que você está errado, ou que você está inventando coisa, que você está mentindo, é isso aí. Cuidou dos enfermos, crianças, dóceis, rebeldes. Na solidão do campo foi feliz cultivando a simplicidade dos dias que passavam entre leituras, reflexões, etc. E tinha um amigo dele que era o cãozinho chamado Sultão. Vai falar mais de Sultão aí. Então aqui fala apenas que ele foi vítima, né, dos superiores hierárquicos, viveu desterrado numa aldeia obscura, nem por isso deixou de ser um grande espírito, né? Aí um pouco a respeito desse livro, que nós não conhecemos, aqui A Médium, foi um dos primeiros romances da literatura espanhola com temática espírita e ditada por um espírito desencarnado,
Então, um livro, uma obra mediúnica, né? O médium é esse nome aí, ó, Eudaldo Parres Cames, psicofônico inconsciente. Como não tinha gravador, essa senhora Amália ficava ouvindo ele e anotando, né, as coisas que ele ditava. O Padre Germano, ele já era o guia espiritual dela desde o ano anterior. Então, nessa versão para o português, feita por esse português aí, Manuel Quintão, foi publicada pela FEB em 1917, bem antigo, né? Esse mesmo espírito, utilizando a mediunidade do Chico em 1931, escreveu mais uma história com o Padre Germano, foi publicada no Reformador de 1932. Eu não tive acesso a essa publicação, mas existe. Entre as memórias ditadas ao médium Eudaldo, registradas pela Amália, relatou que teve uma mulher na vida dele. Então ele era apaixonado por uma mulher. Ele era apaixonado por ela, né? Mas ele mantinha distância. E aqui explica, ó. Mesmo a jovem tendo se declarado a ele nas 4 vezes em que se encontraram, manteve-se fiel aos votos sacerdotais daquela encarnação. A moça chegou a se casar, mas morreu jovem, vitimada pela peste. Ele acompanhou seus últimos momentos e lhe providenciou a sepultura. Aqui teria sido uma frase dele. Foi junto da sua sepultura que compreendiu o valor da reforma luterana e regando as plantas que lhe davam sombra, foi que se me dissiparam a sombra da imaginação. Então ele quis ser fiel ao mandato religioso dele. Aí fala aqui do sultão, gente, para quem gosta de cãozinho, diz lá que ele guiava o Padre Germano para lugares desconhecidos, onde sempre havia uma pessoa necessitada em sofrimento. Cãozinho espiritualizado esse, né? Já estava bem evoluído esse cãozinho. Então vamos ler aqui agora que nós vamos entrar, depois de todo esse preâmbulo, agora nós podemos contar o que o Enio viu lá com relação ao Padre Germano. Então isso foi relatado. Está entre aspas, é o Enio que estava ditando, né, para o pessoal do jornal, saiu no nosso jornal. Em reunião pública de 6 de março de 97, exteriorizado, ou seja, fora do corpo, né, encontrei-me junto do instrutor Calimério. Percebi numerosas salas separadas por divisórias. O nosso amigo espiritual fez a prece, juntamente com o Eusébio. Vou falar um pouquinho do Eusébio daqui a pouco. Sentindo as mãos do Calimério pousadas no meu ombro, percebi suave deslocamento das divisórias, que foram descendo, como se estivessem afundando, subindo no subsolo espiritual, e o salão se transformando em um grande anfiteatro. Então olha o que um espírito provoca no outro, às vezes com uma imantação, um passe, né? O Enio estava com uma visão assim, de repente mudou o ambiente espiritual todo. Ele estava parece que num outro lugar. Então diz que lá estava repleto de espíritos e que muitas das entidades tinham uma vestimenta da época dos séculos XV e XVI da Península Ibérica. Então eram pessoas realmente ligadas ao Frei Germano, né? Da mesma época. Aqui fala sobre o instrutor Eusébio, eu pus uma nota, né? O que ele faz no Glax, ele tem a tarefa de recepcionar novos tarefeiros no plano espiritual da casa, os quais se aportam como futuros cooperadores que vêm se dispor ao trabalho ou como visitantes eventuais, aqueles que desejam conhecer. E ainda como visitantes vêm buscar informações sobre as tarefas. O campo espiritual é todo organizado. Se acontece isso no Glax, aqui também deve, com certeza, ter essa divisão de trabalho no campo espiritual. Aí o Enio continua. Verifiquei em uma das galerias, sob um vidro opaco, outros tantos espíritos. Fato que me chamou a atenção, se tratava de espíritos encarnados. Como é que ele viu que eram encarnados? Desligados temporariamente do corpo através do sono físico. Interessante acrescentar que se apresentava com os perispíritos de adultos, portanto, vestimentas do estilo da época citada acima, sendo que na presente encarnação ainda eram crianças. Olha o que o Enio viu. O Enio percebeu espíritos de crianças que estavam dormindo, desdobradas. Quando elas desdobraram, o perispírito ganhou a forma da época que elas eram da Espanha e se mostraram como adultos. Olha como é que a coisa é muito mais
complicada do que a gente acha, né? Olha as possibilidades do campo espiritual. Então, aquela história, uma criancinha ali já foi adulto, né? E às vezes houve aí uma permissão do campo espiritual para que aquelas crianças pudessem assumir, né, essa forma perispiritual que tinham, certamente porque haveria a presença do Padre Germano lá na casa. Aí vem finalmente, ó, notei que não só Calibério, mas Eusébio e outros amigos espirituais se fizeram presentes e se postaram em posição silenciosa de grande respeito e admiração. Opa, tá vindo alguém importante aí. Se fez ouvir no recinto a Ave Maria de Gounod. Isso ele ouvindo no campo espiritual. Onde se situa a mesa no palatório, surgiu no meio de dentro desse palatório, para surpresa nossa, o grande espírito Padre Germano, de belas conquistas espirituais, trajando uma batina preta. Então o Enio conseguiu perceber. Mas olha que interessante. Estava nimbado de luz, principalmente onde as partes de sua indumentária estavam rotas, gastas. Então, onde a batina estava gasta, de tanto ele trabalhar, é que estava mais iluminado. Eram as partes da vestimenta dele que estavam gastas por causa do trabalho, né? Então, essas entidades são assim, né? O espírito, ele pode plasmar a encarnação que ele quiser, né? Quando o espírito já é evoluído, ele pode pôr a roupa que ele quiser, mas ele prefere se apresentar dentro daquele traje humilde que ele utilizava, né, quando estava trabalhando pelo próximo. Importante acrescentar que o espírito era pura luz, o que se delineava pelos contornos de sua batina surrada, pela qual se identificava, se fazia reconhecer. À sua direita se apresentou a missionária e médium a Amália Domingos Sola. Então estava lá o Padre Germano e a médium que fez o trabalho de transcrever, né, as mensagens que ele ditou para aquele outro médium lá. Aí a gente começa a perceber o que acontece com a gente à medida que ocorre a evolução, o perispírito vai se tornando cada vez mais iluminado, cada vez mais brilhante. É sinal da evolução espiritual. Então, por exemplo, a gente fica pensando lá, aqueles meninos lá de Portugal que viram a Virgem de Fátima, né? Isso é uma interpretação da religiosidade do país, que não tem o espiritismo, ou pelo menos não tinha. Então vem um espírito iluminado, já associa que foi a Virgem de Fátima. Ou, às vezes o espírito pode ter até se mostrado dessa forma, para que ele interpretasse e depois fosse transmitido, que aquilo ia provocar um grande movimento de fé no país, né? Vamos prosseguir. Naquele silêncio, após a prece e a visão iluminada desses dois espíritos, divisamos um espírito feminino. Outro espírito se apresentou vagamente como uma mulher já feita ao lado esquerdo do padre, e ele falou para todo o auditório espiritual. Aí foi essa moça que falou: irmãos, Jesus, o divino amigo e cordeiro, resplandecerá como guia espiritual da terra aos nossos corações, hoje e sempre, e brilhará nos esplendores dos séculos aos nossos espíritos redimidos, libertados para a vida maior. Que o exemplo do Mestre Jesus possa hoje, pelo nosso esforço, nos guindar a essa esperança do porvir através dos milênios. Jesus conosco, e assim seja. O espírito da irmã se apresentou com mais nitidez e identificamos então a alma afim e gêmea do padre. Era a moça que ele era apaixonado. Estava lá com ele. Agora, olha que interessante. A gente lê isso aqui, um texto maravilhoso, né? Esse relato normalmente era feito 15, 20 dias após a reunião. Então, será que o Enio memorizava cada palavra dessa? Porque se a gente ler isso aqui 10 vezes, é provável que a gente não consiga decorar e reproduzir. É um palavreado. Então a gente vê aí, por isso, como que o Enio trabalhava esse material mediúnico dele com muito respeito com quem ia usar e ler. Porque guardou para nós. Foi algo produzido em 97 e está sendo utilizado hoje por nós aqui, né? Aí o Calimério deu o encerramento.
dizendo: graças a Deus, todos nós recebemos a visita desse missionário da luz, e junto do seu coração espiritual, 2 espíritos sublimados, Soler e a jovem de cabelos e olhos negros e pálida. Não falou o nome dela, vocês perceberam? Não foi revelado o nome dela. Certamente espíritos missionários na missão do nosso sublimado amigo. Aí ele perguntou para o Enio: percebeu? Unamo-nos nós, para um dia resplandecermos e fazermos jus da bondade e misericórdia de Jesus. Aí o Enio escreveu: sorrimos e tudo voltou ao normal. Ou seja, ele saiu do transe, né? Aí nós ficamos pensando, o que a gente ia colocar para encerrar esse papo nosso aqui, né? Porque a história foi essa, né? Nós mostramos o cenário, a condição mediúnica, o ambiente da casa. Foi numa reunião pública, estava vendo o receituário e tal, de repente o Enio desdobrou, ele estava lá fazendo as receitas e o espírito dele lá, percebendo o Padre Germano acontecendo essas coisas todas. Aí nós encontramos um texto que não tem exatamente algo a ver diretamente com manifestação mediúnica, nada disso, mas tem a ver com humildade. E nós achamos que vai ser bem significativo para que a gente possa fazer o nosso encerramento aqui, porque é por esse meio que essas coisas são conquistadas. E o texto é de um autor que eu gosto muito, que escreveu Minutos de Sabedoria, o Pastorino. E esse livro dele é sensacional, chama-se Sugestões Oportunas. Eu tirei só um trecho, a mensagem é muito grande. Ele começa assim: o serviço é o caminho da humildade, a humildade é o caminho do perdão, o perdão é o caminho do amor, o amor é o caminho da perfeição, e a perfeição é o caminho da divinização. Então olha lá, ó. Começa no serviço, termina na divinização. Aí ele conclui: vemos por aí que Deus é encontrado, desde que se penetre a primeira porta, que é a do serviço. O serviço humilde, feito com perdão e amor, traz a luz da perfeição à alma e atinge os píncaros da altitude, se antes conseguir chegar aos abismos do próprio aniquilamento. Ele está falando de quê? Aniquilamento da nossa personalidade egoísta, ambiciosa, vaidosa, orgulhosa, ciumenta. Jesus falou assim no discipulado, né? Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, olha só, a primeira condição para seguir Jesus, negue-se a si mesmo, é o próprio aniquilamento. Aniquilar uma personalidade que ainda não é evoluída para deixar surgir uma personagem cheia dos predicados espirituais, né? E aí ele termina aqui: só conquistaremos a vitória quando nós derrotarmos a nós mesmos. E ele citou Lucas 9:24. Quem salva sua vida, a perderá, mas quem perde sua vida por meu amor, a salvará. E é justamente isso.